Oi, oi, mais uma semana começando e para mim é um prazer contar com a sua companhia. Tá começando então mais uma edição do TJ UFSC e eu, Felipe Salles, te convido a ficar comigo até o final para saber o que anda rolando pela nossa universidade e também os destaques do dia no mundo dos esportes. Aproveita que já está conectado, me encontra depois da vinheta. E começamos essa edição falando de um evento que acontece nesse momento aqui na universidade. A Comissão da Memória e Verdade da UFSC entregou agora há pouco o relatório final das suas atividades. O grupo foi criado em 2014 para investigar as ações que violaram direitos humanos durante a ditadura militar aqui no campus. No relatório, a comissão apontou, por exemplo, que entre as décadas de 60 e 70, a administração universitária tinha relação com os setores militar e policial. O documento mostra também que em 1972 foi criado dentro da universidade a chamada Assessoria de Segurança e Informação, um setor que era responsável por fiscalizar a conduta de estudantes, professores e técnicos. O relatório não se encerra ali. Ele sugere que seja construído, por exemplo, um memorial às vítimas do regime e a reabertura dos casos de violação de direitos que foram revelados. Momentos que devem ser discutidos e não podem ser esquecidos até mesmo para não voltarem a acontecer. Então, vamos mudar de assunto agora? A pauta é arte. Você já imaginou esfregar uma lâmpada e ter direito a 3 desejos? Ou então voar pelos desertos da Arábia em um tapete mágico? Coisas um pouco da minha cabeça? Não, né? São algumas coisas que aconteceram na clássica história de Aladdin, da Disney. Claro que você conhece. E essa história foi recontada aqui no Teatro Pedro Ivo no último sábado em forma de musical. Acompanhe como foi na reportagem de Saori Almeida e Stephanie Rum. O bravo Aladdin, a princesa Jasmine e um gênio da lâmpada dividem o palco para contar, com a ajuda de outros personagens, a história do moço simples que se apaixona pela princesa do reino de Ágraba. Mas não pense que para deixar um teatro em Florianópolis com a cara das Arábias foi tão fácil assim. Foram meses de ensaio e o figurino e maquiagem tomaram conta do backstage para deixar tudo o mais próximo possível com a famosa trama da Disney. Acredite, teve até ator se transformando em macaco, o nosso querido Abu. Falta bem pouco para as cortinas abrirem e a casa já está enchendo. Então eu te convido a vir a Ágraba comigo porque o espetáculo já vai começar. Mas o que realmente impressiona é o espetáculo ser um musical, ou seja, contar toda a história por meio de música e dança, além das falas dos personagens. E apesar de seguir o clássico roteiro árabe, o espetáculo também contou com trechinhos de humor bem brasileiros. Você foi fazer No final, o que ficou foi o sentimento de uma grande noite, tanto para quem assistiu, como para quem fez. Que com certeza cultivem essa cultura da arte aqui em Florianópolis, que ainda está desse tamanhozinho e a gente quer fazer ficar gigante. Ai, como eu adoro finais felizes. Só seu Aí, agradecer a equipe do espetáculo que nos recebeu ali, câmera 2, por favor, isso aí. E agradecer também a galera do Conexão UFSC que fez essa matéria em parceria com a gente. Olha só, as próximas apresentações acontecem nos dias 19 e 26 de maio no Teatro Pedro Ivo. E você, claro, pode comprar seus ingressos nas principais bilheterias de teatros aqui da capital e no site ingressorapido.com.br. E a pauta agora é esportiva. Hoje o destaque do dia foi o técnico da seleção brasileira, Tite, que revelou os nomes que vão para a Copa do Mundo. Assunto para o nosso quadro TJ Esportes, que eu vou conversar hoje então com a Rafaela Cardoso. Boa noite, Rafa. Boa noite, Felipe. Boa noite para você. Pois é, o assunto que não parou de rolar hoje no dia realmente foi a convocação da seleção brasileira para a Copa 2018. E o Núcleo de Jornalismo Esportivo da UFSC fez a transmissão ao vivo desse evento às 2h da tarde. E eu conversei com um dos comentaristas. Confere aí no VT. Para quem não reconhece o estúdio, eu estou aqui na Rádio.UFSC, onde aconteceu agora há pouco a transmissão da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018. E aqui do meu lado, o comentarista Andrei Frasson. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde para vocês que acompanham o TJ. É sempre um prazer participar do TJ. O Andrei vai falar pra gente sobre a escalação e sobre como o Brasil vai chegar na Copa.
Mas antes disso, você tem o direito de saber quais são os convocados. Bem, para goleiro estão o Alisson, Cássio e Ederson. Os laterais são Danilo, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Os zagueiros, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Jeromel. Os meias, Casimiro, Coutinho, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto e William. E os atacantes, Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Para mim, a seleção não está muito bem de lateral direito, como estaria com o Daniel Alves, é claro, mas infelizmente não podemos contar com o Daniel Alves. Então, para mim, o Tite vai colocar primeiro o Danilo como titular e o reserva continua sendo o Fagner. Bom, algumas surpresas boas. Por exemplo, o Jeromel, zagueiro do Grêmio, ele vinha sendo pedido muito pela opinião pública, pelos analistas de futebol, que ele, pelo menos umas 2 temporadas, ele vem fazendo já em alto nível. O Tite falou disso na convocação, mas o Tite não convocava muito o Jeromel. Outras convocações surpreendentes também, que é o Tyson e o Fred, por exemplo, os jogadores do Shakhtar Donetsk. O Tyson acho que é o mais contestado, porque ele coloca o Tyson e um nome que vinha sempre muito colocado como um dos melhores jogadores brasileiros hoje em dia no futebol brasileiro é o Luan. Então o Luan primeiramente fica de fora, o Tite ainda não colocou os nomes suplentes. Ele convocou o Fred para o meio campo, muita gente acha que o Arthur do Grêmio também deveria ser convocado. E agora, para finalizar, você acha que o Brasil aí continua como favorito? Apesar da ausência do Daniel Alves e também o Neymar tá voltando de lesão, que é bem importante ressaltar. O Brasil tem 2 amistosos ainda para disputar antes da Copa. Mas o Brasil tem um ótimo time, o Brasil tem um ótimo treinador principalmente, que mesmo sem Daniel Alves, eventualmente, caso sem Neymar, o Brasil tem um time muito coeso, todo mundo sabe o que pode fazer, o que pode demonstrar. Então, para mim, o Brasil é franco favorito à Copa 2018. Muito obrigada, Andrei, pelos comentários, e agora a gente volta no estúdio. Obrigado a Rafa, que está aqui também, é Rafa na rádio, é Rafa no TJ, Rafa em todo, onipresente aqui nos nossos estúdios, né? Agora então, obrigado pela análise, vamos agradecer o Andrei também, só que essa é uma preocupação daqui a um mês, né? Exatamente um mês começa a Copa do Mundo. Vamos então voltar para o último final de semana, que teve destaque no futebol local, clássico aqui em Floripa, não é, Rafa, pelo Campeonato Brasileiro? Diga mais. Pois é, no último sábado o Avaí venceu seu maior rival fora de casa, no estádio Orlando Scarpelli, depois de 2 anos e 5 empates seguidos. A partida terminou com um placar de 1-0 para o Leão da Ilha, e o autor do gol foi Rodrigão, no segundo tempo. Foi um gol chorado, como vocês estão vendo aí nas imagens, a bola bateu em alguns jogadores até balançar a rede. Com esse resultado, o Leão subiu 3 posições e agora está com 8 pontos. Já o Figueirense perdeu sua oportunidade de entrar no G4 e caiu para o 6º lugar, com 9 pontos. Na próxima rodada, o Figueira recebe o Fortaleza nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, enquanto o Avaí enfrenta o CRB amanhã, fora de casa, às 7h30. É uma pena, né? A gente só lamenta que tenham acontecido cenas de violência ao final do jogo, né? A Polícia Militar já vinha alertando sobre essa possibilidade de agressão entre torcedores, cogitou inclusive aquela história da torcida única, o que foi abolido ao final das contas, permitiram torcidas mistas e no final das contas tiveram cenas de muita agressão ao final do jogo, né? A gente lamenta isso até porque no final das contas alguém vai ter que pagar, né? Senão os torcedores, o clube. Agora, saindo um pouco aqui de Floripa, né? Quais são os outros destaques da Série A nesse fim de semana? Olha, dando uma pincelada sobre a classificação da Série A, os 3 primeiros da tabela estão com 10 pontos. Quem está liderando é o Flamengo, que perdeu para a Chapecoense por 3-2. Quem ocupa o segundo lugar é o Corinthians, depois de ganhar do Palmeiras por 1-0. E a terceira colocação está com o Atlético Mineiro, que ganhou por 2-1 do Atlético Paranaense. Você falou da Chape, resultado importante para ela, saiu da zona de rebaixamento, ainda está ali no limite, né? Mas já foi um resultado para dar um certo respiro, né? São esses destaques de hoje, Rafa, no TJ Sports? Esses foram os destaques, Felipe, mas não fica com saudade, a gente volta na próxima quinta-feira. Enquanto isso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. É só procurar por TJ UFSC. Aí, ó, já deu o alerta. TJ UFSC está chegando ao fim nessa segunda-feira. Agradeço a tua participação, agradeço a sua companhia com a gente até o final do jornal. Voltamos amanhã. Tchau! Tchau!